Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica conversou com Fernando Haddad sobre o tarifaço de Donald Trump. Eu estou muito curioso para saber o que o ministro tem a dizer, além dos discursos oficiais, né, Mônica? Como é que está o espírito do Haddad em relação às tarifas de Trump? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Ô, Megali, o governo está tentando ficar meio em silêncio sobre isso, né, Megali? O governo está tentando negociar, o governo brasileiro segue apostando na negociação com o Trump para tentar contornar as taxas de 10% sobre os produtos importados. E na visão, o Megali, do ministro da Fazenda, o que está acontecendo no mundo é uma reação dos Estados Unidos à derrota que sofreu da China na globalização, né? Ele disse que os Estados Unidos armaram as regras do jogo da globalização, mas que quem emergiu vitoriosa foi a China, um adversário, segundo ele, jamais confrontado pelos Estados Unidos, porque não tem só poderio militar como a Rússia ou poderio econômico como o Japão, né? A China junta as duas coisas, além de estar investindo para ser uma potência tecnológica também. Então os Estados Unidos agora estariam reagindo para reverter o resultado da partida dessa forma que a gente está vendo. O que ele disse? Ele falou, olha, não adianta a gente ficar aqui fazendo um exercício, porque eu perguntei, o que pode acontecer? Pode ter uma invasão de produtos chineses que não vão mais para os Estados Unidos e vêm para o Brasil? Isso pode ser um desafio para a nossa indústria, mas ao mesmo tempo derruba a inflação? Pode a economia americana desacelerar e os juros lá baixarem e vir mais dólar para cá e, portanto, baixar o dólar, baixar os preços? Pode o mundo entrar em recessão e isso prejudicar muito a nossa exportação? Ele falou, olha, não dá para a gente ter mais aquela cláusula do tudo constante, o que vai acontecer daqui para frente. Nós estamos passando por um momento de uma turbulência muito grande em que nada é possível prever, né? Nada mais está constante. A gente não sabe até onde vai isso, o que a China vai fazer, até onde a China vai, né? Até onde a Europa vai. Então é um jogo das grandes potências e o Brasil está ali no meio. Ele diz que o Brasil tem uma posição relativamente boa, porque não tem uma dependência crônica da economia dos Estados Unidos, como outras nações, exporta para todos os blocos, exporta muito para a Ásia, especialmente para a China, né? Para a Europa, está tentando fazer um acordo da União Europeia com o Mercosul, enfim. Há possibilidades para o Brasil, ele diz, há caminhos para o Brasil se proteger. O que eu senti, Megali, é que o Brasil não está muito disposto mesmo a retaliar para valer os Estados Unidos, para deixar aberta a possibilidade de negociação, né? Por exemplo, ele diz que o Congresso aprovou a política de reciprocidade, que dá ao Brasil instrumentos, ao Executivo instrumentos para retaliar, mas que aquilo foi... Eu falei, ou seja, nós temos armas também. Ele falou, não vou dizer armas, porque não é guerra, não vou entrar numa guerra, é uma declaração de princípios para uma negociação, né? Então, quer dizer, há uma vontade aí bem grande, né? Ficou claro para mim que o Brasil não pretende usar essas armas para valer de forma agressiva, como está fazendo a China, né, ô Megali? A China que acaba de dizer que vai até o fim. Aliás, Megali, eu tava revendo aqui um livro que eu li, do Kissinger, sobre a China. Tem uma coisa curiosa aqui, se der para eu citar, quando o Mao Tse Tung falou numa conferência de países socialistas, convocada pelo Khrushchev, pelo russo, em 1957, ele fala, a China não tem medo de bombas e mísseis atômicos, não importa o tipo de guerra que possa vir, pode ser convencional, pode ser termonuclear, nós vamos vencer, né? Se os imperialistas deflagrarem uma guerra contra nós, vamos perder 300 milhões, e daí? A guerra é a guerra. Os anos vão passar, vamos trabalhar para produzir mais bebês do que nunca. Ou seja, foi um discurso que deixou todo mundo desconcertado na época, né? O presidente da Tchecoslováquia falou, tudo bem, a China pode perder 300 milhões, mas eu só tenho uma população de 12 milhões de pessoas. A Tchecoslováquia vai desaparecer do mapa. Então, enfim, só para dar um pouquinho o espírito da chinês, né? Relembrar um pouquinho esse espírito chinês. A China que está hoje reagindo fortemente aos Estados Unidos, e o Brasil no meio disso, portanto, Megali, tentando aí insistir numa negociação, porque obviamente não tem nem a força da China para fazer esse confronto, né, Megali? Mônica, os caras ali, quando do alto daquelas muralhas, milhares de anos nos contemplam, né? Eles têm uma visão muito diferente de mundo. Nós aqui, né, individualistas do Ocidente, eles têm uma visão muito mais histórica de mundo. Imagina se um presidente americano falasse, perderemos 100 milhões de pessoas e daí faremos novos bebês, né? Essa Isso foi lógica o não Mao Tse Tung, existe né? aqui, Não né? foi o Mao Tse Tung, Sim, né? não foi o Xi Bom, não, Jinping, o mundo está diferente, mas só para datar.
Mas o espírito chinês, né, enfim, advém daí. Né? Sim. Eles têm uma visão de mundo diferente. Agora, é aquilo, né? Acho que nem o Haddad sabe. Aliás, acho que ninguém sabe para onde a gente está indo, né? Eu imagino que estejamos todos nós lendo muito sobre o assunto, né? A Sim. gente que trabalha aqui com notícia. Estamos falando agora de taxa de Trump, daqui a pouco a gente vai falar dos lobos que foram recriados da extinção. Você tem que ler, né? O cara fala, vocês são sabichões, falam de tudo. A gente fala porque a gente lê. A gente tem que ler quem entende, né? Para entender um pouquinho, para trazer a notícia mastigadinha e traduzida para o nosso ouvinte. Esse é o nosso trabalho. Eu tenho lido muito e eu tenho percebido os analistas, Mônica, tateando muito, né? Pisando de levinho no gelo, sentindo a temperatura da água, porque ninguém sabe exatamente para onde a gente está indo. O Brasil tem oportunidade. Será que tem mesmo? Há quem discorde. Né? Porque o Trump nos levou para uma época em que nossos pais ainda não existiam. Em que os nossos avós eram crianças. É a época do pré-guerra. Ele tá levando o mundo de volta para essa lógica. Nenhum de nós que está aqui hoje era vivo, quase nenhum de nós. Acho que nenhum, né? 1900 e, enfim, pouca gente já havia nascido naquela época. Quem havia nascido era criança. Sim. Para lembrar daquilo. E esse é o nosso mundo agora, né? Com essas taxas sendo levadas adiante, acabou a globalização. Acabou o mundo sem fronteiras, em que sonhava-se, né, uma utopia cada vez mais distante, no mundo sem fronteiras também para pessoas. Acabou. O mundo como o conhecemos acabou. A gente teve agora o segundo grande marco do século XXI, o começo definitivo do século XXI. O primeiro foi o 11 de setembro, em 2001, e agora o tarifaço de Donald Trump. Sim. Apertem os cintos. A gente conversou, eu acho que eu falei aqui de uma entrevista que eu fiz com o Celso Amorim também, que ele fala isso, né? Que a geração dele, que está com mais de 80 anos, ele falou, eu vi duas coisas tão grandiosas, né? A queda do Muro de Berlim, que foi o ápice de um processo, e agora os Estados Unidos sob o Trump terminando com a ordem, com as regras que até então eram vigentes, né? Agora, Megali, a verdade é que eu acho que a manchete para essa entrevista do Haddad é sei que nada sei. Ele fala isso, nada mais está constante, não dá pra gente, a partir de uma constância, prever algo, né? E tem uma matéria da Folha, do Financial Times, que entrevistou bilionários americanos, e um deles fala, né, o problema aqui, ele fala que as empresas de investimento elas podem lidar com boas e más notícias, mas é difícil lidar com a incerteza. O medo do desconhecido é o pior para as pessoas. E nós estamos em um período de extremo medo do desconhecido. Ou seja, tudo que você está falando aí, Megali, é fato. Tudo mudou. Mas o que virá? Ninguém sabe ainda, né, Megali? Ninguém sabe como que esse terremoto, o que vai sobrar e como é que as coisas vão se acalmar, né? Agora, a visão da China é aquilo, podemos esperar mais 1000 anos, né? A história não começou ontem e não vai terminar amanhã. Então, é isso. Agora, tem uma outra coisa, Megali, não sei se a gente tem tempo ainda, que é a imagem do Trump no mundo, mas no Brasil especialmente, muito desgastada, né? A pesquisa Quest, uma pesquisa Quest a qual eu tive acesso a esse recorte, diz que 43% dos brasileiros têm uma imagem negativa do Trump. Sabe quantos por cento veem ele de forma positiva, Megali? Quantos? 22%. É uma lavada, é uma surra. Na imagem dos Estados Unidos em queda livre também, despencando entre os brasileiros depois da posse do Trump. Os Estados Unidos, que eram vistos de forma favorável por 58% dos brasileiros no ano passado, 6 em cada 10 olhavam para os Estados Unidos e adoravam o que viam, agora despencou para 44%, Megali. Ou seja, isso no Brasil, que ainda não foi tão fortemente atingido. Imagine no resto do mundo, né? Não, é uma discussão para a gente ter um outro dia aí, né? O que isso vai fazer com o soft power americano, com a simpatia que as pessoas têm pelos Estados Unidos, pelos preceitos de liberdade, etc. O Canadá vai voltar a confiar nos Estados Unidos algum dia? Mas é assunto para outro dia. Mônica,